Mais uma vez, tendo o privilégio de conversar com o doutor Evaristo de Miranda, para nós falarmos da agricultura, falarmos do produtor brasileiro, da agricultura sustentável. Doutor, obrigada, mais uma vez. Quando nós falamos da agricultura sustentável, acho que primeiro temos que parabenizar o produtor rural brasileiro, né? Nós temos que parabenizar o produtor rural brasileiro, mas também considerar que essa sustentabilidade ela tem um fator externo que é fundamental, que é a demanda por alimentos no mundo. Quer dizer, a população do mundo está crescendo, né? A população da Índia ultrapassou a da China. Então nós vamos ter mais 2 bilhões de habitantes em pouco tempo no planeta. A renda está aumentando, então o padrão de consumo de proteína animal está aumentando, sobretudo na Ásia, nos países árabes. E a urbanização também. Desde 2007 o mundo tem mais gente nas cidades que no campo. Gera uma demanda por alimentos muito grande. E o único lugar que é capaz que tem excedente na troca de alimentos é a América do Sul, entendeu? Brasil, Argentina, Paraguai. Então, porque a gente podia ter bons produtores, tecnologia, inovação, a gente podia ser muito bom. Mas se não tivesse gente para comprar, entendeu? Você não tinha sustentabilidade, né? Então, é bom sempre a gente lembrar disso, quer dizer, nós temos um grande mercado interno que, em média, consome 70% a 75% do que a gente produz. A gente produz de carne, de alimento, na média é mais ou menos isso. Mas nós temos excedente de uns 25%, 30% para exportar, né? Então esse binômio produção e exportação, eu acho que é fundamental para a agricultura brasileira, fundamental. Doutor Evaristo, de acordo e em função dessa abundância de alimento que o Brasil tem, o brasileiro acaba podendo escolher determinadas partes, como, por exemplo, cabeça de frango, pé de frango, não é a prioridade no Brasil. E a gente acaba tendo um mercado externo que prioriza isso, que absorve isso. Não, você deu um exemplo excelente. Se você falar assim, para baixar o preço do frango, eu vou proibir exportação, o preço vai aumentar no Brasil. Porque justamente nós exportamos para a Ásia pé de frango, cabeça de frango, pescoço, outras partes, não é? E isso ajuda nos preços aqui, né? Se você tiver que embutir no nosso preço aqui essas peças que não se consomem no Brasil, você ia ter que subir preço, entendeu? Então é muito diversificado mesmo esse mercado e é interessante porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a Embrapa, o pessoal da Embrapa lá, suínos e aves, a turma da genética, né, privada também, eles investiram muito no peito de frango, porque o brasileiro gosta de peito de frango. Então nós temos umas galinhas hoje que produz muita proteína no peito, né? Come peito, vende peito de frango e tal. Mas o asiático ele gosta de coxa de frango, né? Que não é uma prioridade. Então hoje já tem pesquisa genética já há alguns anos, nos preparando para ter daqui a uns anos galinhas que vão produzir muita coxa, menos peito, para atender esse mercado, né? Então você tem que ter visão também para onde as coisas estão indo, né? Se preparar para isso, né? Hoje tem umas máquinas, já tem no Brasil, impressionante, de desossa de coxa. Quer dizer, cai na máquina, a máquina limpa assim, sai o osso limpinho da coxa e o filé de coxa, né? Já faz isso daí. Mas você citou um exemplo muito bom, quer dizer, nós vendemos partes muito diferentes tanto na carne também é a mesma coisa, etc, né? Isso não prejudica o nosso mercado interno. Pelo contrário, as exportações são fundamentais para baratear o preço no Brasil. Falando dessa parte dessas exportações, existem algumas partes de exportações que às vezes a gente até torce o nariz quando a gente vai pegar o boi, porque tem tanta coisa no boi que é exportado e que a gente fica até chocado. Mas o que fazem com isso? Não é? Inclusive, eu vejo, e é uma das partes que eu mais gosto, se você ainda não tem, procure, providencie comprar Tons de Verde, que tem um momento lá que fala só do desmanche do boi. Porque na realidade, 25%, 30% assim, do boi, do frango, do suíno, não é comestível. Você não come, não é? Porque é osso, vísceras, pele, etc, né? Então, hoje existe um sistema de reciclagem animal no Brasil que nos últimos 10 anos cresceu muito e se sofisticou. Então, a gente exporta, por exemplo, soro fetal. A gente exporta para a China, para um monte de país, soro fetal
é uma coisa muito importante para os laboratórios para fazer cultivo de célula, para produzir vacina, é coisa de tecnologia mesmo. Agora, antes que confundam, não é feto humano não, viu, gente? Nós estamos falando de animais. Estou falando de bovinos. Os hemoderivados, assim, o sangue de boi no passado se lavava no chão dos frigoríficos e tal, né? Hoje tudo vira proteína, né? É incorporado em ração animal, mas você vende muitos hemoderivados, né? Peptídeos e o soro mesmo bovino, do sangue bovino, todos os países da Europa compram do Brasil para uso em biomedicina. Inclusive a Suíça compra. Mais uma dezena de países. Nós vendemos mucosa intestinal de bovino para um monte de países do mundo. A mucosa intestinal serve para fazer a heparina, que é um anticoagulante, enfim, remédios, né? Então muita coisa hoje sofisticada sai daqui. Então essa indústria tem uma performance tão grande, se você permite, às vezes eu costumo fazer uma brincadeira, porque assim, nós exportamos vergalho bovino para a Argentina, para vários países. E eu pergunto para as pessoas se elas sabem o que é vergalho bovino. Eu ia te perguntar agora. O que é? O vergalho bovino é o pênis do boi, certo? O pênis do boi ele é usado para fazer mordedor para pet. Então você vai numa casa que vende coisa para pet, às vezes tem um vergalho bovino inteiro ali de mordedor, porque ele é resistente, mas ao mesmo tempo é macio e limpa a gengiva do cachorro. Então ele é muito usado como mordedor para pet. O Brasil produz. Mas fala, você vender vergalho bovino para a Argentina, né? Mas a Argentina não tem boi, os bois não têm vergalho. É claro que tem, mas você vê a competitividade, né, dessa indústria que chega lá e vende isso, né? Então, assim, no frango a gente está explorando um monte de coisa que muita gente não poderia. Nós podemos porque nós abatemos por ano 6 bilhões de frangos, certo? 6 bilhões e às vezes 200 milhões de frango todo ano. É muita pena, entendeu? Toda essa pena é reciclada, vira proteína, vai para a ração animal, os intestinos, tudo é reciclado, não se perde nada, né? Então é extraordinário o que a escala da agricultura brasileira está permitindo hoje, essa sofisticação, né, nos subprodutos, e você chega aos lugares mais incríveis do mundo com esses subprodutos da pecuária, mas também subprodutos de outras coisas. Tal. O peixe mesmo, 40 e tantos por cento do peixe não é comestível, né? E nada disso é perdido hoje, tudo é usado. Então, em relação ao peixe, a gente tem visto cada vez mais o uso da pele do peixe para artesanato, para a produção de biojoias, para a produção de uma série de coisas e até a pele da tilápia sendo usada para fazer enxertos em casos de queimadura humana. Você tem esses usos mais sofisticados e tem esse uso cotidiano da farinha, vamos chamar assim, de peixe, que é farinha da escama, das espinhas, de tudo isso, da parte também de gordura e tal. Então, nós somos um grande produtor de tilápia, é o setor que mais cresce no Brasil, a produção de peixe, comparar com frango, com ovos, quem mais cresce é peixe. Nós estamos numa ascensão muito grande. Hoje o maior comprador de tilápia do Brasil é os Estados Unidos. E outro dia eu comentava com uma pessoa do ramo, né? Ele falava para mim, mas eles taxaram 10% da tilápia brasileira, né? Falei, pois é. Falou, só que eles taxaram 25% a que vem da Europa, né? 46% a que vem do Vietnã, né? Então, na verdade, foi um grande negócio para nós, entendeu? E ainda, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas esse é um setor que vai crescer muito e a Embrapa, na edição genômica, está trazendo novidades muito grandes com o tambaqui. Eu acho que daqui uns 10 anos o tambaqui vai suplantar a tilápia no Brasil. Vamos ter então um peixe nativo com uma condição também de cultivo muito boa. Hoje o maior produtor de tambaqui é a China. Teve um governador do Amazonas que foi lá, meio de graça, deu uns alevinos para o chinês, o Amazonino Mendes. Hoje a China é o maior produtor de tambaqui, é inacreditável. Mas nós temos hoje, enfim, espécie selecionada, não vou entrar aqui em detalhe, mas que tem muito menos espinha, tem 35% menos de espinha que o tambaqui normal. O tambaqui tem uma espécie de um calombo, uma corcunda, assim, que também está sendo eliminada, então ele vai dar um rendimento de filé melhor. A conversão dele é excelente, é uma carne excelente, né? Então, em todos os setores o Brasil não para assim de evoluir,
trazer surpresas, né? Acho que quem está na agricultura pode ter certeza que está numa atividade sustentável, que tem futuro, sabe? O jovem, quem se engaja nisso, seja qual for a sua área, persistência e tecnologia. E você vai. Meio ambiente. Como é que a gente continua com essa discussão em relação ao uso das terras, em relação à preservação de vegetação nativa? Acho que isso aí a gente progrediu, né? A gente infligiu aos agricultores um peso gigantesco. A maior desapropriação de terra que já foi feita foi o Código Florestal. O cara é obrigado a ter a reserva legal, desapropriar essas terras sem pagar nada, etc. Isso vale, a Embrapa calculou esse patrimônio fundiário que o produtor imobilizou em reserva legal, APP, etc., para atender, vale mais de 3 trilhões de reais. Então, que categoria profissional no Brasil, do seu patrimônio privado, imobilizou 3 trilhões em prol do meio ambiente? Tem os juízes da Suprema Corte, os militares, os médicos, os advogados, ninguém, né? O produtor rural ele fez um investimento enorme. Mas eu acho que é um tema razoavelmente pacificado assim no Brasil, né? O grande desafio para a agricultura, eu acho que não está na agricultura, está fora. Que são dois, o desafio da infraestrutura, que não avança, uma vergonha, um país do tamanho do Brasil não está construindo 1 quilômetro de ferrovia, é inacreditável, era para estar construindo centenas de quilômetros por mês, né? Nada, tudo travado, tudo bloqueado, uma incapacidade de investimento, um desequilíbrio de conta pública, tudo que não permite mesmo investir, né? Então nós não temos infraestrutura para uma agricultura que cresce e imediatamente tem graves problemas de infraestrutura. Veja que o café sofreu agora com problema de porto, né? Tudo isso. Então infraestrutura acho que é um tema que nós precisamos equacionar. E o outro é a segurança jurídica, que é muito pequena no Brasil, né? Sobretudo para quem não teve regularização fundiária, como é o caso da maior parte do 1 milhão de produtores rurais que vivem na Amazônia, né? Então, assim, segurança jurídica, né, com invasão de propriedade, é impressionante, assim, como o desrespeito, né? Então, os produtores, acho que eles sofrem muito com essas duas coisas. Elas são um pouco externas, né, à propriedade, precisa ser resolvido lá, né? Tem que ser resolvido lá. Agora, eu não posso deixar de te perguntar, COP30. Como? COP30. Eu já escrevi sobre isso, acho que não vai ser um evento sem nenhuma consequência, um evento completamente esvaziado, porque a última COP, assim, nós criamos um protocolo de Kyoto que ia dar dinheiro para os países em desenvolvimento não repetirem o modelo energético dos países desenvolvidos. Passou 10 anos, não veio um tostão, passou 15 anos, não veio um tostão, eles enterraram, 18 anos depois, o protocolo de Kyoto. Quer dizer, não deu o quê? Em nada. Aí veio o Acordo de Paris, 2015. Não, agora vem 100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento e tal. Não veio um tostão. Na última reunião, eles então se comprometeram com um valor superior ainda e deveria estar designado que país ia dar que dinheiro antes da COP30, né? Só que os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris. Ele não saiu do Acordo do Clima, mas ele vem para... Os americanos vêm para a COP. Mas não, o Acordo de Paris ele saiu. Quem que vai pagar? Não tem ninguém. A Europa vai assumir isso. Imagina, a Europa não tem condição, ela está com inflação, com crise econômica, crise energética, obrigada agora a investir quase 900 bilhões de euros em defesa, certo? Porque os americanos também estão saindo. Então os Estados Unidos saiu. O Trump já tinha saído do Acordo de Paris no primeiro governo dele, mas foi uma saída passiva, né? Agora não, uma saída muito ativa, porque ele está indo contra, ele está militando. Então o Banco Mundial vai vir fraquinho aí, entendeu? O FMI, tudo quanto é lugar ele está tirando. E você vê o refluxo, que já havia um certo refluxo nessa temática, mas que se acentuou muito. Você vê, o próprio homem lá da minha Microsoft, ele fechou todo o escritório, tudo que ele tinha de mudança climática na Europa, de coisa desse tipo, né? Os bancos, as empresas, um monte de gente saindo. Então, não tem dinheiro, né? Então, nós vamos fazer o quê, né? Então, é inacreditável, porque assim, no protocolo de Kyoto, você falava assim, nós ricos nós vamos reduzir nossas emissões, tinha metas fixadas que ninguém cumpriu, e vocês pobres vão arrumar dinheiro. No Acordo de Paris já foi diferente. Não, agora todo mundo vai ter meta de redução, inclusive os em desenvolvimento, mas vai ter dinheiro. E agora, nessa COP, nós chegamos numa coisa impressionante. Não vai ter dinheiro, né?
não vamos ter meta de redução, os desenvolvidos, porque a Europa está usando carvão, os Estados Unidos voltou com tudo e tal, e vocês, subdesenvolvidos, é que tem que continuar com as metas e talvez fazer um esforço de arrumar dinheiro, né? E aí você vê o pessoal falando aqui de mutirão em prol do clima. Não, nós temos biocombustíveis, nós somos sustentáveis, nós somos unidos, vamos nos unir, os pobres, vamos... É uma bobagem, né? Então acho que vai ser um grande happening assim. É importante, o agro está lá, apresentar as coisas, etc e tal. Mas assim, isso não vai dar em nada porque não tem dinheiro. É simples, não tem opção. Temos que pelo menos tentar colocar a voz do produtor lá dentro, para mostrar, não vai ter, né? Para mostrar ali. A COP oficial não passa por aí. A COP oficial, o evento oficial da COP, é um evento que começa uma semana antes com os delegados oficiais dos países, entendeu? E ele faz lá no âmbito muito restrito. E depois, quando os países chega algum texto, etc. Mas que texto? Se eles prometeram que o dinheiro ia sair agora, ia dizer quem vai dar o dinheiro. Não tem ninguém para dar o dinheiro. Não tem dinheiro. Eles vão fazer o quê? Vão fazer um texto de intenção, vão remeter. Eu acho que uma decisão sábia seria programar COP a cada 3 anos, entendeu? Não mais de ano a ano, porque não dá nem tempo de programar as coisas. Então, vamos fazer uma COP a cada 3 anos, aí dá tempo de tentar arrumar o dinheiro, fazer alguma coisa, né? Porque senão não vai ter nada. Agora, a COP paralela, né, ela vai ser uma grande festa, porque assim, as 3 COPs anteriores foram em países produtores de petróleo, né? E sem liberdade política. A Greta não foi lá no Cazaquistão, ela ia presa no aeroporto, né? O Greenpeace não fez nenhum urso polar lá, nada inflado. Como é que você acha? Vai ter essa baderna aqui? Vai ter uma festa muito grande, vai ser eles estão em ressaca de 3 anos sem poder fazer coisa, pôr fogo, fazer não sei o quê, né? Malabarismo, índio. Então nós vamos ter vai ser uma coisa enorme nessa linha, né? Muito complexa. Mas enfim, eu não quero muito entrar nesse método, eu já escrevi sobre isso, um artigo bem circunstanciado na revista Oeste. Quem quiser ver, leia lá, está lá o meu artigo onde eu analiso isso, que é o tema central. Essa COP tinha que dizer quanto vai receber cada um, né? E é interessante a China, porque a China, quando é conveniente, ela é país desenvolvido. Quando não é conveniente, ela é país subdesenvolvido. Então a China nunca se comprometeu em ajudar, porque ela fala, não, eu sou subdesenvolvida. Então eu não posso contribuir, os ricos é que vão. Eu sou pobre, eu estou me desenvolvendo. Então, eu tenho inclusive que continuar emitindo cada ano mais. Então em poucos anos ela passou de 20% das emissões do planeta para 1/3 do planeta hoje vem da China. Ela vai continuar aumentando. Pergunta qual é o NDC da China. Qual que é a meta de redução da China? Nenhuma, certo? Nenhuma. Ela continua aumentando todo ano, preciso me desenvolver. Depois eu vejo, né? E tenho o direito de receber muito dinheiro, porque eu tenho justamente muita emissão, muito problema. Então se vier dinheiro, eu tenho que... né? Inclusive o delegado chinês nessa última conferência ficou muito satisfeito que ninguém questionou essa posição da China. Ele falou claramente assim, que bom, a gente continua aí do lado, né? E duvido que alguém vai questionar isso lá, da China, por exemplo. Vão questionar o Brasil, a floresta, o agro, não sei o quê, né? Mas assim, a COP é importante a participação do agro, na feira, né? Enfim, mas eu acho que o essencial que é uma ação mundial, isso não está em cena. Bom, então... 2 minutos... Então é hora dos brasileiros começarem a se organizar e deixar pelo menos uma carta para ser distribuída aos participantes.